Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de lembrar a vocês que estamos disponibilizando o Pix do canal para quem quiser colaborar com qualquer quantia. Lembrando que todo o valor arrecadado será disponibilizado para a manutenção do canal. Obrigado. Hoje vamos narrar mais uma história assustadora de um inscrito que nos enviou. A assustadora história da boneca Melissa. Boa noite. Meu nome é Rodolfo e hoje estou com 52 anos. Minha irmã está com 49 e, por questões de privacidade, não vou dizer o nome dela, mas vou procurar narrar a vocês exatamente aqueles fatos assustadores que aconteceram na minha infância, naquela antiga casa, quando ainda morávamos no interior do Ceará. Aquela casa era muito grande e nessa época meu quarto passava por uma breve reforma. Enquanto eu dormia em uma rede que ficava na sala, já que no Nordeste o calor é sempre insuportável e por isso tínhamos o hábito de dormir em redes. Já minha irmã dormia em seu quarto, mas às vezes ela dormia numa rede que ficava ao lado de sua cama. Numa certa manhã, uma vizinha se mudou bem próximo de nossa casa. E assim que ela estava trazendo aquelas suas mobílias, eu e minha irmã ficamos ali sentados observando aquilo que para nós era uma novidade. Mas no meio daquelas tralhas, enquanto os homens descarregavam, notamos que havia uma velha boneca de pano, que minha irmã notou rapidamente. Percebi isso, pois ela regalou seus olhos para aquela velha boneca. A estranha boneca era toda feita de um tecido preto, com duas miçangas vermelhas como olhos e uma boca costurada com velhas linhas amareladas. A velha senhora percebeu os olhos arregalados de minha irmã na velha boneca. E, naquela mesma tarde, ela bateu em nossa porta para nos conhecer. Meus pais, então, a receberam muito bem e desejaram a ela uma boa sorte em sua nova casa. A velha senhora, então, em agradecimento, pediu permissão para dar a minha irmã aquela boneca. Meus pais não se opuseram e aceitaram prontamente. Minha irmã ficou tão fascinada por aquela boneca que, ao pegá-la em seus braços, nem agradeceu à velha senhora. Até aí, tudo bem. Porém, depois de alguns dias, minha irmã passou a ter um estranho comportamento, pois ela se apegou tanto àquela boneca que nem me procurava mais para brincarmos, pois tínhamos o hábito de brincar todas as tardes depois que chegávamos da escola. Meus pais estavam tão preocupados com outras coisas que nem notaram essas mudanças, pois a minha irmã mudou da água para o vinho. Tanto é que às vezes, em algumas noites, eu ouvia a minha irmã conversando com alguém. E esse alguém era aquela boneca, que ela deu o nome de Melissa. Às vezes, enquanto eu andava pela casa, eu sentia uma estranha sensação, pois eu pressentia sempre alguém me observando. E quando eu olhava para trás, lá estava ela. Às vezes, na cadeira da cozinha, sentada,
com aqueles seus estranhos olhos de miçangas vermelhas como fogo. Os dias foram se passando e aquela boneca maldita parecia ter vida própria, pois ela estava em todos os lugares da casa. Aquilo começou a me assustar e passei a andar com medo e aquela sensação de alguém sempre estar me observando. As coisas foram piorando a cada noite. E justamente numa noite, enquanto eu tentava dormir em minha rede, eu comecei a ouvir leves passos no corredor que dava para os nossos quartos. Naquela época, eu ainda dormia na sala, pois meu quarto ainda estava em reforma. Já minha irmã dormia em seu quarto. Então, curioso, me levantei e fui caminhando lentamente pelo corredor. Meu coração batia tão forte por curiosidade e medo. E aí eu vi aquela pequena sombra entre o corredor e o quarto da minha irmã. A sombra era bem pequena e logo notei que parecia ser daquela boneca. Mesmo com medo e desesperado, fui me aproximando bem devagar do quarto de minha irmã. E aí foi aquele susto. A minha irmã estava dormindo tranquilamente, mas naquela rede ao lado de sua cama que ainda balançava. E nela estava aquela maldita boneca. Por um momento ela parecia desdenhar de mim com aquele sorriso amarelado. Rapidamente saí dali e voltei para minha rede. Naquela noite não consegui dormir mais, pois eu estava assombrado por aquela boneca. No dia seguinte, na escola, eu estava com tanto sono que a professora mandou que eu fosse lavar o rosto, porque o sono provavelmente passaria. Alguns meninos da escola perceberam que eu estava muito amedrontado. Então passaram a me perseguir para poder me assustarem. Num determinado dia, enquanto eu lavava o meu rosto no banheiro, justamente por ordem da professora, aqueles meninos ruins me pregaram uma peça que quase me mataram de tanto susto. De alguma forma, eles trancaram a porta do banheiro, justamente na hora em que eu estava usando. E isso tudo por pura maldade, pois eles sabiam que eu odiava ficar no escuro. O pior de tudo é que aquele banheiro só podia se acender a luz ou apagar do lado de fora. Então eu fiquei ali preso, gritando para que alguém viesse em meu socorro. No interior do banheiro ficou aquela escuridão tamanha que eu comecei a tremer de tanto medo. E foi aí que de repente aquela maldita sombra daquela boneca projetada por um único feixe de luz acima da minha cabeça apareceu para me assombrar mais uma vez. Eu pude sentir aquele frio ali dentro, enquanto eu estava sozinho. Eu percebi, era ela. Eu sei que era ela. Foi a mesma sensação de quando eu estava na minha rede. E depois aquela estranha sensação de frio, como se eu estivesse dentro de uma geladeira. Naquele momento eu fiquei desesperado. Então eu comecei a gritar por socorro. Foi aí que a senhora da limpeza dos banheiros apareceu e abriu a porta. Percebendo que eu estava pálido e sem voz, ela bateu em minhas costas. E foi aí que as coisas foram voltando ao normal. Ela ainda me perguntou quem havia me trancado ali dentro, mas eu não vi ninguém e tampouco podia acusar aqueles pestinhas sem provas. No dia seguinte, minha mãe foi chamada para ir até a escola, pois eles viram em mim um problema. Mas, naquela época, nossos pais eram muito severos e não acreditaram em nenhuma palavra do que eu disse. Nas noites seguintes, eu fiquei mais assombrado ainda, principalmente depois do incidente no banheiro da escola.
Meus pais eram muito severos, que não permitiam nem mesmo que eu dormisse com a luz acesa. Então, quando a noite chegava, eu caía na rede e procurava fechar meus olhos de tanto medo, principalmente quando as noites chegavam. Porém, aquela noite foi a mais assustadora da minha vida. Tudo o que me lembro é que já passavam das 2 horas da manhã, quando comecei a ouvir passos, como os de alguma criança correndo no corredor da nossa casa. Meu medo foi tanto que até enfiei a cabeça dentro da rede e fechei as 2 extremidades para não ver nada. Enquanto isso, o relógio batia num tic-tac tão profundo e assustador para marcar as 3 horas da manhã. Aí eu ouvi aquela gargalhada sinistra que vinha do corredor. Depois disso, num rangido, foi aí que olhei para o final do corredor e aquela visão me assombrou tanto que até hoje ainda tenho pesadelos. Lá estava ela, sentada na antiga cadeira de balanço do meu pai. A cadeira rangia, ia para lá e para cá, rangendo e rangendo, mas quem estava sentada nela não era o meu pai. Não, era ela, a maldita boneca Melissa. Ela queria me assombrar de qualquer jeito. Debaixo daquela rede eu suava frio e minha voz não vinha, pois eu tentava gritar, mas ela me assombrava tanto que meu medo dominou até mesmo os movimentos do meu corpo e minha voz. Aqueles pequenos olhos vermelhos pareciam ter ganhado vida, pois eles cintilavam tanto que pareciam 2 lâmpadas acesas de tanto pulsarem. Mesmo assim, eu reuni todas as minhas forças e num último suspiro eu gritei. Foi aí que meus pais vieram e minha irmã também veio para me socorrerem. Aqueles momentos de pavor duraram ao menos uns 40 minutos. Sim, pois foi quase às 4 da manhã que eles vieram para me socorrer. Então eles começaram a me perguntar sobre aqueles meus gritos. Foi aí que eu disse tudo a eles sobre a boneca, mas eles não acreditaram. Naquele mesmo momento, eles disseram que a boneca não estava na cadeira de balanço, e sim no quarto de minha irmã, na rede ao lado de sua cama. O estranho de tudo é que minha irmã disse que, ao ouvir os meus gritos, ela jurou de pé junto que Melissa estava em sua rede, e foi aí que eu fiquei mais assombrado ainda, pois eu juro que vi aquela boneca na velha cadeira de balanço do meu pai. Então eles começaram a me taxar como louco, e eu não sabia mais o que fazer. Um dia, sem que eu soubesse, meus pais resolveram fazer uma visita para aquela velha senhora. Sim, a mesma vizinha que deu a boneca à minha irmã. Meus pais ficaram curiosos para saber um pouco mais sobre aquela boneca. Então eles indagaram aquela mulher. Por que ela estava ali morando sozinha? A resposta foi bem assustadora. A velha senhora era uma viúva e havia se mudado para perto de nossa casa para tentar esquecer a dor da morte de um ente muito querido. Curiosos, meus pais perguntaram sobre o tal ente querido. E foi nesse momento que eles ficaram de queixo caídos, de tão surpresos. Sim, aquela mesma mulher havia perdido uma neta de forma bem brutal. A pequena Melissa foi atropelada por um caminhão e teve seu pequeno corpo esmagado de uma forma bem macabra. Aquela boneca que ela deu à minha irmã estava com ela no dia em que a pequena Melissa morreu. Então ela percebeu que minha irmã não tirava os olhos da boneca e por isso deu a ela. Curiosos, meus pais ainda perguntaram por que ela disse o nome da boneca para minha irmã. E foi aí que eles ficaram tão assombrados e perplexos como eu, pois
A resposta da velha senhora foi enfática. Eu nunca disse para sua filha o nome daquela boneca. Naquela tarde, meus pais vieram assombrados depois de visitarem aquela senhora. Eles me abraçaram como nunca e pediram desculpas por não acreditarem em mim. Minha irmã disse a eles que assim que a boneca chegou em seu colo, ela sussurrou em seus ouvidos: "Meu nome é Melissa." Meus pais devolveram a boneca naquela mesma tarde. Minha irmã relutou bastante, mas meus pais entenderam que aquela boneca era um pequeno demônio. A velha senhora não entendeu, mas acabou aceitando a velha boneca de volta. Depois de alguns meses, nós acabamos nos mudando. Depois disso, nunca mais vimos aquela senhora. Meus pais devolveram a boneca naquela mesma tarde. Minha irmã relutou bastante, mas meus pais entenderam que aquela boneca era um pequeno demônio. A velha senhora não entendeu, mas acabou aceitando a velha boneca de volta. Depois de alguns meses, nós acabamos nos mudando. Aquela velha mulher desapareceu. Minhas noites passaram a ter paz e minha irmã acabou levando uma vida normal. Por isso, prestem bem atenção nos presentes que vocês ganham. Boa noite.